Semana passada estreou o filme Supergirl, e bom, a coisa não foi muito legal. Eu vi muita gente discutindo a descaracterização da personagem em relação ao HQ, vi muita gente falando sobre feminismo, sobre aparência, sobre roteiro, mas quase ninguém pareceu fazer a pergunta que mais me incomodou depois de assistir ao filme. Por que a Supergirl existe? E mais importante ainda, por que a gente precisa dela? Ela realmente tem alguma coisa para dizer que o Superman já não tenha dito? Ou ela existe apenas para ocupar o lugar que um dia foi dele? É sobre isso que eu quero conversar hoje. Bom, na verdade não só sobre ela, mas sobre o que significa ser um herói, porque o Superman se tornou o maior símbolo desse ideal e porque a Kara nunca foi criada para ser substituta dele. Então, se você quer ouvir o que eu tenho para falar, seja muito bem-vindo ao Universo Cristão Geek, onde cultura pop e teologia apontam para o verdadeiro criador. Eu sou o Paladino, a versão mais estilizada do herói sem capa, sem bigode, sem poderes, sem dinheiro, sem dignidade. Que foi, Nil? Por que você tá me olhando? Eu, hein? E antes da gente começar, aproveita para deixar o like e compartilhar o vídeo com alguém que também gosta desse tipo de discussão, deixar o seu hype aqui e escrever no comentário pra gente conversar depois. Agora sim, bora pra conversa. Para que servem os heróis? Essa é uma pergunta muito mais difícil de responder do que parece. A gente costuma pensar que um herói é alguém que luta pela justiça, pela verdade e pela bondade, mas essa é uma compreensão relativamente recente. A ideia de herói por si só não pressupõe nenhuma dessas virtudes. Se a gente adotar um ponto de vista puramente cultural, um herói e um vilão podem ser apenas indivíduos que representam valores opostos. O herói de um povo pode muito bem ser o vilão de outro. E isso acontece porque toda sociedade transforma em herói aquilo que considera digno de admiração. Para um povo que vê força como maior valor, o herói será implacável. Para um povo marcado pela escassez, será aquele que supre suas necessidades. E para um povo conquistador, será aquele que expande as suas fronteiras e fortalece a sua nação. Percebe o problema? O herói muda conforme a cultura. Mas então, se ele muda o tempo todo, como a gente define um herói de verdade? E para os fãs do relativismo, nem ele resolve essa questão. Ele apenas explica porque os povos diferentes chamam pessoas diferentes de heróis, mas ainda não responde o que é o heroísmo em si. E curiosamente, a própria origem da palavra também não resolve essa pergunta. Herói vem do grego antigo eros, termo usado para designar um guerreiro ilustre, um protetor ou um semideus. Na mitologia grega, um herói ocupava uma posição intermediária entre homens e deuses, um mortal capaz de feitos extraordinários, muitas vezes descendente de uma divindade. Ou seja, desde sua origem, a palavra descreve alguém extraordinário, mas isso ainda não explica porque alguém merece ser chamado de herói. Afinal, pessoas extraordinárias existem para o bem e para o mal. Há conquistadores extraordinários, líderes extraordinários, gênios extraordinários. O extraordinário explica porque alguém entra para a história, mas não porque alguém se torna um modelo. Então, se a origem da palavra não chega a lugar algum, ou se sua aplicação confunde mais ainda, como podemos dizer que o herói é aquela figura que representa um padrão de bondade? Bom, a minha sugestão é que esse padrão vem carregado de necessidade. Ao longo da história, aquilo que torna um herói digno de ser seguido deixa de ser apenas a grandeza de seus feitos e passa a ser a direção para a qual esses feitos apontam. Embora o herói seja sempre lembrado por feitos inigualáveis, o que realmente o completa são justamente seus feitos mais ordinários. Se despir de uma natureza puramente egocêntrica e vestir a necessidade dos outros é o que faz a figura do herói evoluir de um título polivalente para um conceito muito mais específico. O herói deixa de ser alguém que busca a própria glória e passa a ser alguém que se entrega pelos outros. É justamente por isso que, saindo da Grécia e avançando pelos séculos, a ideia de heroísmo começa a amadurecer. Nos quadrinhos, os primeiros heróis enfrentavam desafios muito mais cotidianos, sempre colocando o bem-estar de outras pessoas acima da própria felicidade. E aí, a força deixa de ser o único centro da discussão. Ser herói já não está mais ligado ao fato de vencer leões com as mãos nuas ou derrotar exércitos inteiros. Está na simples atitude de dar-se pelo outro. Um herói já não precisa derrotar uma hidra. Basta salvar um gato preso numa árvore, resgatar alguém que está se afogando, tirar crianças de um prédio em chamas, impedir que alguém dominado pela violência destrua a própria vida ou simplesmente devolver o sentido da existência de outra pessoa. À primeira vista, nenhuma dessas coisas parece fascinante, mas talvez seja justamente aí que esteja o extraordinário. Não na força necessária para realizá-las, mas na disposição de colocar alguém acima de si mesmo. Todas essas atitudes apontam sempre para fora, nunca para dentro. É dessa forma que o herói deixa de ser apenas alguém admirado e passa a ser alguém digno de ser seguido. Mas então acontece outra transformação. O século XX devolve ao herói aquilo que parecia ter ficado na antiguidade, o extraordinário. E o primeiro grande símbolo dessa volta é o Superman. Originalmente, o Homem de Aço era exatamente isso que o seu nome dizia, um homem com capacidades muito além dos limites humanos.
mas que continuava sendo, antes de tudo, um homem. Embora pudesse correr mais rápido que locomotivas, dar saltos extraordinários e dobrar aço com as próprias mãos, a admiração que despertava nas pessoas nunca esteve apenas nesses feitos. Ela estava principalmente na forma como ele escolhia usar esse poder. Com atitudes profundamente comuns, era o homem que aparecia mais do que o super. Ele se aproximava das pessoas, entendia suas dores, dividia seus fardos e colocava sua força a serviço delas. E é aqui que o Superman começa a construir seu maior símbolo, a esperança. Ele está muito além do que esperamos de qualquer ser humano, mas permanece próximo o suficiente para nos enxergar, caminhar ao nosso lado e compreender o que significa ser humano. Ele se torna um ponto de apoio para que as pessoas do seu universo entendam que, por maiores que sejam as dificuldades da vida, existe alguém disposto a lutar por elas. Mas mais do que isso, alguém disposto a inspirá-las. Alguém que mostra que ainda vale a pena fazer o bem, mesmo quando o mal parece insistente demais, violento demais ou simplesmente presente demais. A visão de seus criadores era retratar Kal-El como uma figura que carregava ecos de personagens bíblicos. Primeiro de Moisés, alguém vindo de outro povo, portador de uma esperança que ultrapassava sua própria cultura, mas suficientemente próximo para viver entre os homens e interceder por eles. Com o passar do tempo, Kal-El também passou a ser lido cada vez mais sob uma perspectiva cristológica, de alguém que apontava para um ideal. Ele próprio passa a encarnar esse ideal. Então chegamos a um ponto curioso. Hoje, quando pensamos na palavra herói, é quase impossível não pensar no Superman. Ele acabou se tornando a medida pela qual todos os outros heróis são comparados. Esperança, compaixão, sacrifício, força colocada a serviço do próximo. Tudo isso passou a fazer parte daquilo que esperamos encontrar em um herói. Mas isso nos leva a outra pergunta. Se o Superman já representa esse ideal, por que a Supergirl existe? A Kara carrega o mesmo símbolo, a mesma origem e os mesmos poderes de Kal-El. Então o que há nela que o Superman não poderia representar? O que define e o que a transforma de verdade na Supergirl? Bom, na semana passada estreou o filme dela, e pelo menos em teoria, ele tenta adaptar a HQ Supergirl Mulher do Amanhã. A premissa continua praticamente a mesma. Kara viaja entre os planetas tentando fugir do peso do próprio passado. Ela perdeu Krypton, perdeu sua família, seus amigos, sua casa e tudo aquilo que fazia dela quem era. Em uma dessas viagens, enquanto tenta anestesiar essa dor comemorando o próprio aniversário, ela conhece Ruthie. A garota acabou de perder o pai, assassinado por mercenários interessados na fama que ele possuía como ferreiro. Consumida pela vingança, Ruthie oferece a maior obra de seu pai como recompensa para quem aceitar ajudá-la a encontrar o assassino. O curioso é que ela fazia isso movida por esperança. A mesma esperança que Kara viu seu primo despertar em tantas pessoas. Mas ela mesma já não consegue enxergar em si. Talvez seja justamente por isso que ela decide acompanhá-la. Não apenas para ajudá-la a encontrar o criminoso, mas porque, sem perceber, também procura recuperar alguma coisa que perdeu dentro de si. Bom, pelo menos essa é a proposta da HQ. Ao longo da jornada, Kara ensina a Ruthie que a vingança nunca devolve aquilo que nos foi tirado. Ela mostra que o perdão não existe para aliviar quem errou, mas para libertar quem continua preso ao próprio sofrimento. No filme, porém, essa lógica praticamente desaparece. Aqui Kara também está perdida, mas não porque ainda busca esperança, ela parece simplesmente incapaz de compreendê-la. Seu luto deixa de ser uma cicatriz que a acompanha e passa a ser um lugar onde ela escolhe permanecer. Ela não revisita Krypton por amor às lembranças, mas porque nunca conseguiu sair de lá. E isso muda completamente quem ela é. Em determinado momento, ela diz para Ruthie que a vingança irá consumi-la caso continue seguindo esse caminho. Mas com base em quê? O que essa Kara aprendeu sobre perdão para ensinar isso a alguém? Ela perdeu tudo em Krypton. É verdade, existem versões da história que atribuem essa tragédia ao Brainiac ou a outros responsáveis. Mas se a personagem nunca supera essa dor, se ela nunca encontra uma forma de transformar esse sofrimento em esperança, então ela perde justamente aquilo que deveria oferecer a Ruthie. É por isso que esse aspecto vingativo me parece tão reducionista. Enquanto o Superman foi criado para crescer até se tornar um símbolo, a Supergirl nunca precisou ocupar esse mesmo lugar. A função dela sempre foi outra. Ela não existe para substituir o Superman, ela existe para mostrar o caminho até ele. Enquanto Clark representa a esperança, Kara representa a aproximação dela. Ela ainda sente saudade de Krypton, ainda carrega dúvidas, ainda luta contra suas próprias dores. E é justamente por isso que tantas pessoas conseguem se identificar com ela antes mesmo de admirarem o Superman. Talvez a melhor representação disso esteja em Liga da Justiça Sem Limites. Ali, a Kara finalmente percebe que jamais conseguirá recuperar o mundo que perdeu. Clark nunca conheceu Krypton como ela conheceu. Ele nunca poderia sentir aquela saudade porque nunca viveu aquela vida. E é justamente quando aceita isso que ela encontra o seu lugar. Ao conhecer a legião de super-heróis,
Kara deixa de viver apenas olhando para trás e passa a olhar para frente. Ela compreende que pode carregar o legado do Superman sem precisar imitá-lo. Ela não deixa de admirar o símbolo. Ela amadurece justamente porque aprende a viver apontando para ele. A animação nunca diz isso explicitamente, mas deixa implícito que Kara se torna esperança para uma geração que conhece o Superman apenas como uma lenda distante. E talvez seja exatamente isso que faça dela a Supergirl. Não existe demérito algum em assumir o legado de alguém. Todos nós crescemos admirando pessoas que de alguma forma moldam quem somos. Até que chega um momento em que deixamos de olhar para elas apenas como referência e começamos a carregar adiante aquilo que aprendemos. Kara faz exatamente isso. Por isso, reduzi-la a uma personagem consumida pela vingança, como o filme parece fazer ao culminar na morte do vilão, acaba esvaziando aquilo que sua própria história construiu durante décadas. Porque Supergirl nunca foi uma personagem sobre vingança. Ela sempre foi uma personagem sobre esperança aprendida. Enquanto a HQ constrói uma jornada de redenção, perdão e libertação, o filme termina parecendo apenas um eco distante de alguém que já não sabe exatamente quem a Supergirl deveria ser. E talvez seja justamente por isso que ela importe tanto pra gente. Porque quase ninguém que está assistindo ao filme é o Superman. A gente não chega ao mundo já sendo esperança, já sabendo o caminho, já com um símbolo fazendo sentido no peito. A gente é a Kara, carrega saudade de alguma coisa que perdeu, ou talvez de alguma coisa que nunca tenha tido por inteiro, ainda duvida, ainda olha pra trás, ainda lamenta por Krypton querendo morar num lugar que já não existe. E foi exatamente aí que o filme tropeçou. O problema nunca foi a Kara estar de luto. A Kara da HQ também está. O problema é o que ela faz com esse luto. No filme, ela quer continuar sendo a Supergirl sem pagar o preço de ser a Supergirl. Quer carregar o S, o legado, a aparência de quem inspira os outros, mas se recusa a abrir mão da Krypton que aprende. Ela quer o símbolo sem aceitar a transformação que dá sentido ao símbolo. E existe um nome para isso. Bonhoeffer passou um livro inteiro refletindo sobre esse tipo de atitude. Em Discipulado, ele chama isso de graça barata. A graça que a gente concede a si mesmo. O perdão sem arrependimento, o chamado sem resposta, ou a insígnia sem a cruz. É querer o resultado da caminhada sem nunca aceitar caminhar. E a cara do filme é isso resumido em uma personagem. Ela quer ser a esperança para Ruthie, sem primeiro deixar que a esperança transforme ela por dentro. Do outro lado, existe aquilo que Bonhoeffer chama de graça preciosa. Ela é preciosa justamente porque custa caro. Ela chama a pessoa a abandonar as redes e seguir. Ela cobra a vida inteira, mas é justamente por cobrar a vida inteira que devolve uma vida nova. E essa é a cara da HQ. Ela entende que não existe caminho de volta para Krypton, que nenhuma vingança devolve uma casa destruída, uma família perdida ou uma infância interrompida. E quando aceita essa perda, ela finalmente consegue olhar para Ruthie e dizer: não faça da sua dor a única coisa que restou de você. Lembra do que a gente falou lá no começo? Que o herói só se completa quando deixa de viver para si e veste necessidade do outro? Então, é sobre isso. A Kara deixa de perguntar o que pode recuperar para si e passa a perguntar aquilo que pode preservar na outra pessoa. Ela escolhe o perdão não porque o perdão seja fácil, mas porque entende na própria pele que a vingança nunca devolve aquilo que foi perdido. Ela paga o preço, e é justamente esse preço que faz dela Supergirl. Percebe como isso muda completamente a crítica do filme? Ela deixa de ser uma discussão sobre o roteiro ou caracterização e passa a ser uma discussão sobre o significado da personagem. O problema não é que essa Kara seja mais agressiva, mais revoltada ou mais impulsiva. O problema é que ela recebe uma graça barata. Uma discípula que troca a esperança aprendida pela vingança não é simplesmente uma discípula mais fraca. É alguém que conservou o uniforme, mas abandonou o caminho que dava sentido ao uniforme. E quem conserva apenas o símbolo sem aceitar o peso que esse símbolo carrega, acaba não tendo nada para transmitir a ninguém. O Superman representa aquele que já é a esperança, aquele que veio de fora, entrou na história dos homens, carregou seus fardos e se tornou o próprio símbolo daquilo que anunciava. Por isso sua leitura foi pouco a pouco aproximando-se de Cristo. A Kara, no entanto, nunca ocupou esse lugar. E isso nunca foi um defeito, porque ela nunca foi chamada para ser Cristo. Ela foi chamada para ser discípula. Ela carrega o mesmo S não porque tenha se tornado um Superman, mas porque foi alcançada pelo legado dele. Da mesma forma que um cristão carrega o nome de Cristo não porque se tornou Cristo, mas porque foi encontrado por ele. E talvez seja aí, por isso, que Supergirl se torne mais parecida com a gente do que o próprio Superman, porque ela continua chorando, continua sentindo saudade, continua olhando de vez em quando para trás, mas continua seguindo. Pedro também foi assim, foi chamado 2 vezes com a mesma palavra, segue-me. Entre um chamado e outro, houve medo, dúvida, queda, negação, e até o momento em que começou a afundar no mar com Cristo poucos metros adiante. A saudade da Kara não é o contrário da esperança, ela faz parte do caminho até ela. É por isso que transformar a Supergirl em uma personagem movida pela vingança, encerrando sua jornada na morte do vilão, esvazia justamente aquilo que ela sempre representou.
Porque a Supergirl nunca foi uma história sobre vingança. Ela sempre foi uma história sobre alguém aprendendo a seguir em frente. Alguém que descobre que não pode trazer de volta um mundo que perdeu, mas pode carregar adiante a esperança que encontrou. E é justamente por carregar essa esperança, mesmo ainda marcada pela saudade, que ela finalmente se torna digna de vestir o símbolo que traz no peito. Bom, se você chegou até aqui, muito obrigado pela paciência, e se gostou da nossa conversa, considere se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Também queria lembrar que a nossa vaquinha foi descontinuada pela plataforma, mas se você quiser apoiar o trabalho do canal, estamos recebendo doações pelo Pix que está aparecendo na tela e também estará na descrição. Todo o valor arrecadado será destinado à produção de novos vídeos, e quem nos ajudar será agradecido aqui, como sempre fazemos. Bom, é isso, até a próxima e que Deus abençoe todos vocês.